Então, nós estamos na página 5 do Ministerial de Pastores, tópico 6 aí da sua apostila, do grego poimen, né? Aquele que apacenta, cuida e zela do rebanho. Então, o primeiro ponto que vale a pena a gente falar sobre pastores, que eu já falei na aula passada, mas quero reforçar, o rebanho é de Cristo, não é do pastor. Então, o pastor, o líder de uma comunidade, né, aquele que apacenta as ovelhas, tem que ter esse entendimento, o rebanho é de Cristo. Então, tem uma coisa que me incomoda muito, é quando os pastores falam assim, as minhas ovelhas. Lá na minha comunidade eu tenho 100 ovelhas, eu tenho 60 ovelhas. Não, as ovelhas e o rebanho são de Cristo. Então, se as pessoas pertencem a Cristo, assim como você também, se você tem o dom ministerial de pastor, elas são propriedades do Senhor. Então, nós somos apenas mordomos que cuidamos daquelas vidas se somos pastores. Nós cuidamos de vidas, cuidamos de uma propriedade que é de outro, que não é nossa. Então, tem que ter esse entendimento, tem que ter esse tipo de mentalidade, para poder não tomar posse do rebanho ou não tratar as pessoas como propriedade. Infelizmente, algumas igrejas têm pastores que têm o rebanho, os irmãos, como propriedade dele, ao ponto que ele exerce tanta autoridade sobre aquelas pessoas que ele decide sobre as coisas que ela vai fazer ou não na sua vida particular. Então, eu já vi casos, por exemplo, de irmãos, adolescentes, na época da minha adolescência, falar que não podia namorar fulana, porque o pastor não autorizou, né? Ou seja, ele foi lá, bateu um papo com o pastor e disse, posso namorar a Beltrana e tal? Não, você não pode namorar a Beltrana e tal, não é de Deus para a sua vida. E a pessoa, aquele pastor controlava a vida das pessoas. Eu já vi, por exemplo, gente que vai viajar, antes de viajar, liga para o pastor, pastor, posso ir viajar? Devo ir viajar? Então, esse tipo de relacionamento, ele não é saudável, porque desde o jardim do Éden, quem é responsável por suas próprias atitudes? O homem, individualmente? Sim, apesar de, como igreja, nós somos um corpo, nós somos um único corpo, e as nossas atitudes refletem no corpo todo, mas a responsabilidade é individual, ao ponto que Deus deixou claro para Adão e Eva acerca da sua responsabilidade com relação a comer ou não daquele fruto da árvore proibida, né, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, nós somos seres responsáveis. Quando um pastor toma posse de um rebanho, ele é usurpador, ele toma posse daquilo que não é seu, e começa a guiar as pessoas como se fossem propriedade dele, ele está tirando essa responsabilidade individual. E as pessoas acabam até gostando disso ao longo do tempo, porque se eu decidir entre o emprego A e o emprego B, e a coisa der errado, a culpa é minha. Agora, se eu decido entre o emprego A e o emprego B, mas na verdade eu obedeci o pastor que falou para mim que o A era melhor que o B, a culpa é dele. Então as pessoas acabam até gostando desse relacionamento com o passar do tempo, porque acaba tendo quem culpar. Eu lembro, por exemplo, de uma irmã que chegou para mim e disse assim, eu estou muito chateada com Deus. Falei, ué, por quê? Ela disse, Deus prometeu para mim que eu faria faculdade e eu não consegui fazer faculdade. E aí a gente foi ver, era uma irmã que tinha falado para ela em nome de Deus que ela faria faculdade naquele ano e tal. Então ela foi, prestou vestibular, passou, só que não teve dinheiro para pagar a matrícula, era uma faculdade paga, e com isso ela culpou Deus. Então, sempre quando alguém exerce autoridade sobre a gente consegue terceirizar a nossa responsabilidade, culpar alguém,
mas a Bíblia diz que nós somos seres responsáveis. Nós escolhemos as nossas decisões, ao ponto que você vai no Velho Testamento e Deus fala assim, olha, a vida e a morte está diante de vocês. O pessoal gosta muito desse texto, né? Escolhe, pois, a vida, né? Quando Caim resolve no seu coração matar seu irmão, Deus vai e fala para Caim, Caim, o pecado jaz à porta, domine sobre ele, ou seja, não mate seu irmão, tome uma decisão diferente, né? E Caim decide matar seu irmão. Então, nós somos seres responsáveis, e o pastor da nossa comunidade, ou você que está aqui e é pastor, tem que entender isso, tem que deixar com que as ovelhas tomem as suas decisões nos seus relacionamentos, ou melhor, no seu relacionamento com Deus, porque nós temos que incentivar os irmãos a crescerem no relacionamento com Deus, para que tomem as suas decisões mediante o conhecimento da palavra, mediante oração e mediante decisão mesmo, que às vezes não tem direção da parte de Deus. Não é tudo na nossa vida que nós vamos ter direção da parte de Deus. Deus não promete isso na sua palavra. Não dá para a gente falar assim, não, e tem irmão que, eu já vi irmão falando assim para mim, querido, eu só faço algo se Deus me der direção. Eu acho assim um ser espiritual que quando alguém fala isso para mim, eu até dou uma olhadinha para ver se tem asa nas costas, sabe? Eu dou uma olhadinha assim, mas geralmente não tem asa, nunca vi com asa. Não existe isso na Bíblia. Deus não vai nos dar direção em toda e qualquer circunstância. Tem gente que diz assim, olha, quando eu sinto paz, é porque Deus está me dando direção. Onde isso está na Bíblia? Aí o pessoal pega aquele texto, seja a paz de Deus o vosso árbitro. Quando você vai ler o contexto, está dizendo que a paz de Deus ali deve julgar entre os relacionamentos, por isso que é o árbitro, deve julgar entre os relacionamentos. Então nós devemos viver em paz com o outro, é isso que o texto está dizendo. Não tem nada a ver com sentir paz é a direção de Deus. Então nós somos seres responsáveis e vão ter casos em nossas vidas que nós vamos ter que tomar decisão, entre A e B, eu não sei se A é melhor ou B é melhor, mas eu vou comprar o A, ou eu vou comprar o B, e ponto final, essa é a decisão que eu vou tomar. Depois deu problema, e daí? Você e eu vamos lidar com o problema, porque é assim que nós somos seres responsáveis e devemos tomar as nossas decisões. O tópico 2 da sua apostila, 6.2 aí, 6 bolinhas aí, diz assim, além de Cristo, o sumo pastor, não existe no Novo Testamento um homem como exemplo. Então, se você falar assim, irmão, onde está pastor no Novo Testamento? A Bíblia é clara, a gente lê o texto sobre presbíteros, a gente lê o texto sobre bispos, e a gente lê o texto de Efésios 4, que diz que Deus, na pessoa de Cristo, dá dons ministeriais, e um deles é pastores, então tem. Agora, se você falar para mim assim, mas me dá um exemplo humano, quem é que foi pastor? A gente vai ter a figura de Timóteo, mas Timóteo lembra que era pastor de pastores, era bispo, né? A gente não tem a figura de um pastor, e por não termos a figura humana de um pastor, com exceção a de Cristo, sumo pastor, tem uma seita, que a gente já citou aqui na primeira aula, a Congregação Cristã no Brasil, que diz, não existem pastores hoje em dia, o único pastor é Cristo, meu pastor é Cristo, não existe pastor. Mas a gente leu vários textos falando dos pastores, só que não tem na Bíblia, de fato, é verdade, no Novo Testamento, não tem a citação de um homem, fulano foi pastor, não vai ter essa citação na Bíblia Sagrada, mas é o principal dom ministerial nos nossos dias. É o principal dom na Bíblia? Não. Os 5 dons ministeriais têm igual importância. Lembra que a gente falou sobre cada um deles? Os apóstolos já cumpriram seu papel,
E hoje entendemos que tem 4 dons que o Senhor Jesus dá à igreja para poder edificar sobre o alicerce já fundado e bem estabelecido pelos apóstolos e profetas do Velho Testamento. Lembra disso? Lembra disso? Amém? Então, não existe nenhum especial ou melhor. A gente falou na aula passada e fomos dando exemplos assim, né? Eu falei na aula passada, tem mania de falar a gente, né? Quem falou fui eu, né? Eu falei na aula passada e fui dando exemplos de como se comporta em determinada situação cada um dos dons ministeriais. Todos têm igual importância, mas hoje no meio evangélico é muito comum. Se alguém tem chamado ministerial, se alguém faz algo na igreja, vem alguém e lhe chama de pastor. Por exemplo, o meu chamado é para professor, não sou pastor. E as pessoas vêm falar, oh, paz, pastor. Eu falo, não sou, irmão, né? Não sou. Aí passa um tempo, vem outro, paz, pastor. Não sou, irmão, né? Tem dia que eu até desisto. Né? O camarada vem e fala, paz, pastor, fala, larga quieto esse negócio, né? Então, por quê? Porque assim, para eu falar que não sou, aquele irmão também, às vezes ele fica com a pulguinha atrás da orelha, ele quer uma explicação, por que eu não sou? Aí eu tenho que explicar o porquê que eu não sou. E eu estou demorando, por exemplo, né, junto com os irmãos, umas 8 horas para explicar o porquê que eu não sou, né? Vamos pensar assim, porque a gente está estudando dons ministeriais, então não dá, né? Mas a gente tem que entender isso, que alguns são chamados para serem professores, e eles vão ser muito bem utilizados por Deus na escola bíblica dominical, se a igreja tem escola noturna, na escola noturna, se a igreja tem o culto de doutrina, no culto de doutrina, ele vai ser um instrumento de Deus nessas ocasiões, lá na reunião doméstica do lar, naquela célula, se chama célula, no grupo pequeno, o nome que derem, né? Ele vai ser uma bênção naquele lugar, mas assim, ele não é uma bênção, ou não vai ser uma bênção aconselhando pessoas. Ele não vai lá para o gabinete pastoral, como alguns chamam, né? Aconselhar pessoas. Por quê? Porque não é o chamado dele. Deus não capacitou ele para aquilo. É um engano, e um engano terrível, a pessoa pensar que Deus capacitou para tudo. Olha, eu prego, eu aconselho, eu ensino, eu canto, eu toco, eu dou piruleta, eu viro de ponta cabeça, eu planto bananeira, não, isso é um perigo, né? É um perigo porque você está atuando em muitas áreas que Deus não te chamou, e tem outras pessoas na igreja chamados para isso. Eu lembro, por exemplo, de uma vez que um pastor estava sobrecarregado, e ele falou, se eu visitar, né, uma igreja de 100 e poucos membros, se eu visitar uma família por semana, eu vou passar o ano inteiro visitando e não vou visitar todas as famílias. E aí quando eu voltar de novo, faz um ano que eu visitei aquela família. E eu falei para ele, faz diferente, ore a Deus e prepare pessoas dentro da comunidade que possam fazer isso. Ele poderia separar ali 3, 4 casais, exemplos, pessoas de caráter, pessoas bíblicas, pessoas crentes mesmo, para poder fazer esse trabalho, para poder alcançar aquelas famílias. Isso numa igreja de 100 pessoas, imagine uma igreja que tem lá 1.000, 5.000, como é que 1 ou 4 pastores ali vai conseguir pastorear aquele rebanho? Não dá, né? Foi isso que Moisés fez quando sobrecarregado, né? Jetro, seu sogro, aconselhou e falou, ó, divide, coloca grupos de 50 e um líder sobre grupos de 50, lembra dessa passagem? E organiza para que todo mundo seja pastoreado, vamos chamar assim, né? Todo mundo tenha como conversar, como ser aconselhado. Então, assim que Moisés foi orientado a organizar, e assim também que os pastores nas suas comunidades devem organizar, para poder cuidar do rebanho e cuidar bem. Por quê? Porque é um mandamento da parte do Senhor para os pastores, cuidar e apacentar com muita dedicação o rebanho. Quer ver? 1 de Pedro, vamos lá? Pedro é lá no fim da Bíblia, né? 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3.
Vou ler do 1 em diante. Rogo, pois, aos presbíteros, lembrando que presbítero na Bíblia e pastor é a mesma coisa, quem é, ou melhor, vamos aplicar assim, ó, quem é pastor pode ser presbítero, e quem é presbítero pode ser pastor, mesma coisa, tá? Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles. Então o apóstolo Pedro, apesar de apóstolo, se intitula, vocês estão junto comigo aí? 1 de Pedro capítulo 5, versículo 1, se intitula também presbítero. Ele também diz, olha, eu também cumpro essa função, mesmo sendo apóstolo. Depende da versão, tem alguém que traz como pastores aí? Anciãos, perfeito, né? Anciãos também como líderes da igreja aí. E testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus, note aí, ó, pastoreai o rebanho de Deus, não é do homem, que há entre vós, que está no meio deles, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Quero destacar algumas coisas. Espontaneamente. Primeira coisa aí na versão do Almeida. Espontaneamente. De boa vontade. Querendo. Desejando. Não é porque alguém falou, ó, você vai pastorear, hein? Não, mas eu não tenho chamado, eu não tenho direção de Deus. Não, mas você vai. Né? Isso não condiz com a Escritura. Tem que ser algo espontâneo, sem constrangimento nenhum, tem que ser de boa vontade, sem interesse financeiro, sem sorte da ganância. Então, sem interesse financeiro. Hoje em dia, infelizmente, às vezes a gente olha para esse pessoal da televisão e fala, esse pessoal é malandro e tal, né? Eu lembro que eu congregava numa igreja que tinha uns 50, 60 membros, e essa igreja estava procurando um pastor auxiliar. O pastor da igreja trabalhava fora, então precisava de um pastor auxiliar. A igreja tinha uma arrecadação que poderia pagar um salário, para que ele ajudasse, cooperasse ali com o pastor. E aí veio um rapaz, né, um jovem pastor, e conversou com um membro da igreja que estava incumbido dessa função de procurar pastores, e nessa função ele perguntou, falou, olha, você gostaria de ser auxiliar da nossa comunidade? Ele falou, não, de jeito nenhum, eu sou auxiliar de uma igreja que tem mais membros, se eu for auxiliar dessa igreja agora, eu vou andar para trás. Então, na cabeça do infeliz, pastoreio não é chamado ministerial, pastoreio não era para ele um dom de Cristo e um privilégio, mas era plano de carreira na cabeça daquele infeliz, né? Era plano de carreira, então ele andaria para trás. Então você vai encontrar gente assim, né? E além do mais, o salário era menor do que o salário que ele recebia, então ele não ia topar. A Bíblia é muito clara, não por sorte da ganância. E lembrando que o apóstolo Paulo, quando em serviço, pelo menos, quando estava em serviço aos coríntios, ele não recebia nenhum real, ele tecia tendas para poder sustentar a si e os que estavam com ele. Ou seja, ele queria trabalhar naquela comunidade, não recebia nenhum real daquela comunidade e fazia tendas para se sustentar e sustentar também aqueles que estavam trabalhando com ele no ministério. Então, sem sorte da ganância, nem como dominadores, isso a gente também trabalhou, né? Já falamos aí, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho, um exemplo para o rebanho. Um exemplo de quê? De ovelha.
não é isso? Para ser um modelo para o rebanho, não dá para ser um lobo. Tem que ser uma ovelha, para ser um exemplo para o rebanho. Então, sendo uma ovelha, ele de fato ensinaria para as outras ovelhas como é ser ovelha. Como o apóstolo Pedro está dizendo, eu como presbítero, estou falando a presbíteros, mas também trabalho, sirvo aos irmãos como um pastor, como um presbítero também. Tópico 6, aí da sua apostila, funções dos pastores. Aí diz assim, deve proteger o rebanho dos inimigos, prefigurados como estranho na Bíblia. Na Bíblia Sagrada, o rebanho tem inimigos. E os inimigos na Bíblia Sagrada são prefigurados. Tem um nome de estranho, lobo, ladrão e mercenário. Só nome suave, né? Estranho, lobo, ladrão e mercenário. Vamos abrir isso? João, Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 10, João 10, versículo, nós vamos ler 5, 10 e 12. 5 diz assim, mas de modo nenhum seguirão o estranho. Jesus está falando que as ovelhas ouvem a sua voz e o seguem, e que de modo nenhum seguiriam o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Esse ladrão aqui, irmãos, vamos falar claramente, vai. Esse ladrão aqui é uma guerra, porque entre os crentes. Tem um grupo, o pentecostal, na sua maioria, vai dizer que o ladrão aqui é o diabo. O diabo vem senão para matar, roubar e destruir. No contexto, não é diretamente o diabo. No contexto, o ladrão aqui é o falso pastor. Assim como o estranho também é o falso pastor. Porque no contexto, Jesus é o pastor e as ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Então o estranho é o falso pastor, o ladrão é o falso pastor. Aí os reformados vão dizer, está errado dizer que é o diabo, claramente é um falso líder, é um falso pastor, é um herege, é um malandro, né? Então os pentecostais estão errados. Só que assim, eu gosto de bater com o pau que bate no Chico, bater no Francisco também, né? Só que assim, a Bíblia é muito clara de que doutrinas de homens são doutrinas de quem? De demônios. Sim ou não? Claramente. Doutrinas de homens são doutrinas de demônios. Então, por trás de um falso líder está um demônio ali. Então, se eu disser, o ladrão, o diabo vem, senão para roubar, matar e destruir, está errado? Não está. Pode ser que esteja errado diretamente ao contexto, mas ele está por trás do falso líder, ele está por trás desse ladrão aqui. Exato, aí, pois bem, concordo. É errado dizer que é só o diabo, né? O diabo vai falar, não estou sozinho nessa parada, né? Aquele chapeludo está comigo, né? O diabo ia falar algo assim para a gente, né? Aquele chapeludo anda comigo. Então, o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. E o outro texto, outra referência, versículo 12, diz assim, o mercenário, aquele que tem interesse financeiro, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge, então o lobo as arrebata e dispersa. Então vamos lá, quando a Bíblia diz estranho, lobo, ladrão e mercenário, a Bíblia está falando que as ovelhas, a igreja, tem inimigos. E um bom pastor, ele combate esses inimigos. O pastor que é politicamente correto, ele é paz e amor, ele prega a escritura, mas todo mundo é de Deus, sabe? O chapeludo é de Deus, o dono do templo de Salomão é de Deus, o Ed Renekiewicz é de Deus,
todo mundo é de Deus, todo mundo é de Deus, é um perigo, esse pastor. Por quê? Porque ele não protege as ovelhas dos lobos, do estranho, do mercenário, e com isso, o lobo vem e arrebata aquelas ovelhas. Aquelas ovelhas seguem doutrinas de demônios. Aquelas ovelhas estão sendo influenciadas por homens que são hereges. Então, um bom pastor, ele deve proteger as suas ovelhas. Ele deve sim denunciar o que é pecado. Ele deve sim denunciar o que é falso, biblicamente falando. E ele deve sim denunciar os falsos. Note que os apóstolos fizeram isso. Jesus fez isso. Jesus olhou para os fariseus e chamou eles como? Raça de víboras, sepulcro caiado. Deixou claro para aqueles que o seguiam, vocês podem obedecer o que eles ensinam, porque eles ensinavam ali a Escritura, mas não vivam como eles vivem, não sigam a maneira deles viverem, porque são hipócritas. Então Jesus denunciou os falsos, os apóstolos denunciaram os falsos. Lembra que quando Demas abandona Paulo, Paulo fala, Demas, amando o presente século, nos abandonou. Deixou bem claro. Quando João escreve sua carta, ele fala de um homem chamado Diótrefes, que eu brinco, eu falo, Idiótrefes, né? E ele fala desse homem e fala, esse homem nos impede de entrar na sua casa para ensinar. Ele tomou a casa, porque naquela época a igreja se reunia em casas, ele tomou a igreja para si, e ele fala o nome do cara. Lá em Apocalipse, quando Jesus entrega a carta por meio de um anjo a João, a carta às igrejas, em uma das cartas ele diz assim, vocês estão de parabéns, porque vocês denunciam os falsos apóstolos, vocês não creram neles, denunciaram eles, não seguiram eles, vamos parafrasear assim. Então, claramente a Bíblia denuncia os falsos. Então, qualquer um que diz, olha, quem sou eu, irmão, para julgar o irmão fulano que está lá pregando o evangelho na televisão. Que evangelho que ele está pregando na televisão? Pergunto, que evangelho? O evangelho que troca a bênção por um travesseirinho que custa R$150? Um evangelho que vende um bloquinho de construção por R$100? O evangelho que vende cura, que vende milagre, que vende libertação, que daqui a pouco é capaz de vender até a salvação? Esse é evangelho? Isso é evangelho? De forma alguma, né? Se a gente protestou, nós, os protestantes, contra a igreja romana, porque a igreja romana vendia o perdão, se a gente concorda com o que esse pessoal está fazendo hoje, a gente não é protestante, a gente é hipócrita, porque protestamos contra uma coisa e estamos concordando com a coisa muito parecida hoje em dia. Então, nós temos sim, como servos de Deus também, né, independente de ter ou não dom ministerial, denunciar aqueles que são falsos, porque existem os falsos. Está muito claro na palavra de Deus. Voltando aí para a sua apostila, funções dos pastores, corrige e consola cada ovelha. Salmo 23, 4, a tua vara e o teu cajado me consolam. Vara e cajado, ou é a mesma coisa, mesmo instrumento, ou seriam dois instrumentos, mas assim, era muito comum ser o mesmo instrumento. Deixa eu explicar para você o que é. É uma parte reta com uma curvinha, como uma bengalinha de vovô. A parte curva é chamada de cajado, e a parte reta é chamada de vara, porque a parte reta cutucava a ovelha, dava uma batidinha na ovelha, para a ovelha ir para o meio do rebanho, para corrigir a ovelha que estava no caminho errado. E o cajado era para pegar no pescocinho da ovelha, puxava assim no pescocinho da ovelha, e trazia para junto de si o pastor.
Então, quando ele queria pegar uma ovelha e trazer para junto de si, ele usava aquele outro lado. Por isso que a tua vara e o teu cajado, ou o teu bordão, me consolam, disse o salmista. O salmista está dizendo, o Senhor me disciplina, me corrige, mas o Senhor também me traz, me leva para perto de si, me acolhe. Então é isso que o salmista está dizendo, a tua vara e o teu bordão, o teu cajado, me consolam. Então, nós como ovelhas, temos que saber que Deus vai usar homens preparados para isso, homens de Deus, para nos corrigir muitas vezes, e não podemos nos rebelar, por mais que o nosso coração lute, a gente tem que falar para o nosso coração, dizer, olha, ele está certo biblicamente, sossega coração, porque você está errado, e também Deus vai usar pessoas para nos acolher no momento de aflição. Ele é o Senhor que nos acolhe usando um homem de Deus, um pastor. Ele é o Senhor que nos corrige usando um homem, um pastor. Então, assim que a gente tem que olhar para aqueles que nós estamos caminhando juntos e para aqueles que velam, como diz o autor aos Hebreus, pelas nossas almas. Olhar dessa forma, olhar com esse carinho. Se você é da ovelha que diz, eu não tenho pastor, meu pastor é Cristo, você é rebelde quando fala isso. Irmão Marcelo, não fala assim de mim. É rebeldia. É que você está querendo tocar tua vida sozinho. É isso que você está querendo. Agora, quando você tem um pastor, você diz, olha, o meu pastor é Beltrano, ele é o pastor lá da nossa comunidade. Então você também tem que estar sujeito a ele, para que ele te discipline quando for necessário. Mediante a palavra, é claro. E ele também te acolha, te receba no momento de aflição. Você tenha no momento de luta, de aflição, a quem recorrer, com quem conversar, a quem chorar. Porque não dá para virar a esquina e encontrar o Senhor Jesus sentado num trono ainda. Um dia vai dar, mas ainda não dá. Mas irmão, eu vou lá para o meu quarto, eu oro ao Senhor, e lá Ele me discipline, lá. Amém. Deus pode fazer isso. Mas por que então Ele estabeleceria pastores? Porque Ele quer usá-los. Ele quer que eles sejam instrumentos na tua vida e na minha vida. O tópico 3, função dos pastores, diz assim: o pastor fica com o rebanho, alimenta e leva em local seguro. Se a gente for ler Salmo 23, a gente vai ver que o pastor, ele leva, a gente não vai ler, tá bom? Então não precisa correr lá abrir não. Mas ele leva em pastos verdejantes, ele leva em águas tranquilas, e ele está ali junto com o rebanho. A função de um pastor, chamado ministerial de pastor, é essa, é alimentar biblicamente o rebanho. Então o pastor, ele tem que ter uma concepção bíblica clara do equilíbrio da sua igreja. Por exemplo, o pastor, ele tem que avaliar pela sua igreja qual é a média do conhecimento bíblico. Olha, na minha comunidade, a média do conhecimento bíblico é fraca. Então, o que ele deve pregar? Leite, segundo a Bíblia Sagrada. Ele deve pregar leitinho, alimento para poder fortalecer aquele rebanho de nenéns. Ele não pode querer chegar lá pregar uma mensagem extremamente teológica, complicada, para que as ovelhas fiquem até olhando para ele com cara de assustadas, dizendo, uau! Não adianta. Ele não vai estar alimentando as ovelhas. Ele vai estar dando feijoada para um neném, que vai dar desinteria, vai atrapalhar, não vai ser bênção para aquela comunidade. Então, um pastor que é inteligente, é instrumento de Deus, ele vai pregar aquilo que a comunidade precisa, e não aquilo que ele quer pregar, ou aquilo que ele quer expor. Ele vai expor aquilo que a comunidade de fato precisa. Então, é muito comum a mensagem do pastor ser devocional. Falando de cada um dos dons ministeriais, o profeta, é muito comum a palavra do profeta ser de correção. Lembra que a gente falou sobre isso? E às vezes também anima o povo, mas
Tem correção. É muito comum a palavra do pastor ser devocional, ser uma palavra prática. Uma palavra em que no fim, no mínimo, ele vai dizer, olha, como eu ponho em prática isso que nós meditamos nessa noite, fazendo isso, fazendo aquilo. Agora, é comum a palavra do professor, do mestre, ser um estudo. Ele não se preocupa como que as pessoas vão praticar aquilo. Ele se preocupa que as pessoas entendam aquele contexto bíblico, mas não se preocupa como praticar. Agora, o pastor, ele se preocupa nisso, porque ele se preocupa que o alimento seja o alimento viável para aquelas ovelhas, dê força para aquelas ovelhas caminharem, viverem no seu dia a dia. Funções dos pastores: conhece pessoalmente as ovelhas. João 10:3 está falando que Jesus conhece pessoalmente as ovelhas. É até um pouco ruim aplicar esse texto a um pastor humano, mas deveria ser assim. Nós não deveríamos ter igrejas enormes, onde os pastores não sabem o nome das pessoas, porque eles não estão pastoreando, eles estão fazendo um evento aos domingos à noite, e às vezes aos domingos de manhã também, onde tem lá música e uma pregação, não tem pastoreio, ou se tiver pastoreio é de um grupo, ele não consegue pastorear todo mundo. O ideal é que a igreja esteja organizada de uma forma que todos sejam pastoreados. Ah, mas é uma igreja enorme, não tem problema, vão ter lá os líderes, que vão também pastorear, e com isso vão cuidar de cada vida, e toda vida está se sentindo cuidada, e toda vida sabe o nome. Agora, numa igreja de 5.000 pessoas, é impossível o pastor, presidente, saber o nome, João, fulano, são 5.000 nomes, é impossível isso, e tem geralmente muita rotatividade de pessoas em igrejas desse porte. Mas o ideal, o mundo ideal é que as pessoas sejam pastoreadas, todas elas, sem exceção, se sintam membro daquela igreja, participantes daquela igreja, e se sintam cuidadas naquela igreja. Eu lembro, por exemplo, de um irmão, ele estava vivendo uma fase rebelde, e ele falou assim, saí daquela igreja que eu congregava, e agora estou indo numa igreja tal. Falei, por quê? Falou, porque lá ninguém me conhece. Aí eu falei para ele, tudo bem, mas por quê? Porque ninguém me conhece, ninguém pega no meu pé. Na outra igreja lá, todo mundo pegava no meu pé, Nessa agora ninguém sabe quem eu sou. Eu vou lá, entro, vou lá, saio, e ninguém sabe quem eu sou, E ninguém pega no meu pé. Não está certo, Biblicamente, o ideal era que sempre tivesse alguém que pegasse no seu pé, porque é assim que, amando, em amor, cuidamos uns dos outros. Em amor, cuidamos dos outros. Isso é importante para nós. É muito importante para nós. Por exemplo, se você vai fazer um regime, é um exemplo esdrúxulo, mas você vai fazer um regime, e você vai fazer esse regime sozinha, ou sozinho, e ninguém te ajuda, ninguém coopera, todo mundo ali comendo tudo, e comendo chocolate, e doce, e bolo, e torta. É difícil fazer um regime, assim, ninguém te apoia. A caminhada com o Senhor é semelhante. A gente tem que caminhar com o Senhor e ter alguém que nos apoie, ter alguém que pegue no nosso pé, que nos motive a seguir em frente, que no momento de desânimo nos anime a seguir em frente, nos faça lembrar dos livramentos que Deus já deu, das vitórias que já tivemos no decorrer da nossa vida, que nos dê ânimo para seguir, para caminhar. É importantíssimo isso também. Então, por isso o tópico aí, conhece as ovelhas, conhecer nesse sentido de cuidar, Outro tópico diz, função dos pastores, conhece o que o rebanho pode suportar e não sobrecarrega ninguém. Gênesis 33:13, vamos lá. Diz assim, porém Jacó lhe disse, meu senhor sabe que estes meninos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais, um só dia morrerão todos os rebanhos. Você vai falar assim, irmão Marcelo, aqui está falando de animal mesmo, de fato,
é uma figura para a gente de linguagem, para a gente poder entender. Por quê? Porque a Bíblia usa a figura de linguagem de que nós somos um rebanho de Cristo e de que nós somos ovelhas. E Jacó está dizendo que não poderia forçar o rebanho demais, porque se ele forçasse o rebanho a caminhar muito, em um único dia, ele perderia vidas, ele perderia animaizinhos ali. Então, é com base nessa figura que a gente tem que entender que o pastor da comunidade também tem que saber como lidar com as pessoas. Às vezes a pessoa, ela assovia e chupa cana na igreja. Ela é aquela que é diácono e atende ali na recepção, ela cuida da tesouraria, ela dá aula para as crianças, ele prega quando o pastor falta, ele faz tudo na igreja, ele é o faz tudo, assovia e chupa cana. E aí ele fica sobrecarregado, cansado demais de tudo isso. E não é bênção, nem para ele, nem para a comunidade. E o pastor tem que enxergar isso antes que ele se destrua, antes que ele sofra muito, se arrebente. E tem que enxergar isso. O pastor não pode ficar, faz isso para mim também, irmão. Ô, irmão, você é bênção nisso, faz isso também, né? Porque ele vai sobrecarregar as pessoas. E assim ele destrói as vidas. Ao invés de ser bênção, ele acaba atrapalhando a vida daquele irmão, daquela irmã. Outro tópico diz assim: deve ter um trato agradável com o rebanho. Deve ser alguém gentil com o rebanho. Ter um trato suave. É diferente do profeta. O profeta tem aquela conduta, às vezes, ríspida. Você vê assim nos profetas do Velho Testamento. Tudo bem. O mestre, o professor também às vezes tem uma conduta ríspida, uma conduta mais preto, branco e ponto final. Agora, o pastor, ele é mais paizão, ele é mais aquele que acolhe, ele é mais aquele que aconselha com doçor, com suavidade, é aquele que escuta muitas vezes, mais do que fala, é aquele que está ali, no momento difícil, é aquele que às vezes discorda completamente do que você está fazendo, discorda, sabe que está errado, mas sabe também que não é o momento de repreensão, de correção, é momento de chorar junto, já foi, o leite já foi derramado, é hora de chorar junto, não é hora de pegar a vara e querer disciplinar. O pastor tem da parte de Deus essa sabedoria, esse trato agradável, esse trato suave. Um outro tópico aí, eu não vou ler todas as referências, tá bom? Eu vi que alguns irmãos abriram, mas não vou ler, depois você pode ler na sua casa. Uma palavra de alerta aos pastores, e aí eu quero abrir com vocês Ezequiel 34. Lembrando que o pastor do Novo Testamento, ele se assemelha ao pastor do Velho Testamento, o pastor de Israel, aqueles que cuidavam de Israel, mas assim, Israel não é a igreja, não creio assim, não creio que Israel e igreja são a mesma coisa, sou dispensacionalista, um dia você vai entender isso lá em escatologia, mas não é a mesma coisa, porque o dom ministerial de pastor é dado por Cristo, e é um dom ministerial para pastorear a igreja, mas serve como uma figura também para a gente poder avaliar. Ezequiel 34, do 1 ao 10, diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que apacentam-se a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã, e degolais o cevado, mas não apacentai as ovelhas, a fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida
não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Note como se aplica a um pastor do Novo Testamento. Se aplica muito, né? Olha o que o Senhor cita. Você não fortalece as ovelhas, você não cura as que estão doentes, ou seja, você não vai ali ajudar as doentes, visitar os doentes, você não cura as que estão quebradas, você não vai atrás da desgarrada, da perdida, mas você domina as que estão sob o seu controle com rigor e dureza. Versículo 5. Assim se espalharam por não haver pastor, e se tornaram pasto para todas as feras do campo. Os inimigos aqui de Israel estavam vencendo. Os inimigos da igreja, o ladrão, o lobo, o estranho, o mercenário, vence quando o pastor não cuida direito. Então, as feras do campo estavam vencendo. Versículo 6. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, visto que minhas ovelhas foram entregues à rapina e se tornaram pasto para as feras do campo, e por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas, portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores, e deles demandarei as minhas ovelhas. Porei termo no seu pastoreio, limite, e não a apacentarão mais a si mesmos, livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que já não lhes sirvam de pasto. Lembra que quando o Senhor, Ele vem, Ele fala que as ovelhas dele estavam como ovelhas sem pastor. Lembra disso? Falando dos seus eleitos. Aqui já em Ezequiel, no Velho Testamento, ele já está falando isso, já está falando que as ovelhas estavam desgarradas. E note que os pastores cuidavam de si mesmos, mas usavam da renda das ovelhas. Eles viviam do sustento daquelas pessoas que eles estavam dominando. Por quê? Porque eles comiam da gordura, o texto diz, e usavam da lã. Ou seja, eram pessoas, pastores, como a gente encontra na televisão hoje em dia, que não estão nem aí com as ovelhas. Eles só querem saber da lã das ovelhas, só querem saber da gordura das ovelhas. Em outras palavras, eles só querem saber do dinheiro daquelas pessoas. Eles querem correr atrás de ganância, do cascalho. Eles não estão dando importância devida para aquelas pessoas. Funções dos pastores: deve compreender os 5 ministérios e ser um articulador entre eles. Como o pastor é aquele que cuida das ovelhas, ele precisa compreender que ele não tem os 5 ministérios. O único que teve os 5 ministérios é o Senhor Jesus. Ele sim é intitulado na Bíblia como mestre, como sumo pastor, como profeta, como apóstolo das nossas almas. Ele, né? Ele sim era um grande evangelista, ele. Agora, os pastores humanos a quem ele constituiu, devem entender que são limitados, como qualquer um. Então ele precisa trazer na comunidade dele, ou levantar da comunidade dele, professores, mestres, que possam ensinar a comunidade. Ele precisa levantar na comunidade evangelistas, pessoas que façam eventos evangelísticos, pessoas que pregam, pessoas que vão pregar em praça pública, se for assim a direção da igreja, pessoas que vão fazer eventos em escolas e lá levar a palavra de Deus, pessoas que vão fazer eventos nas suas próprias empresas e lá levar a palavra de Deus, pessoas que vão fazer eventos na sua casa, convidar os vizinhos e lá levar a palavra de Deus, pessoas que são evangelistas, precisam levantar pessoas assim.
Ele precisa levantar na sua comunidade pessoas que são pregadores com cunho proféticos, profetas. Ah, mas não tem ninguém com esse perfil, irmão Marcelo. Então ele deve trazer de fora pessoas assim, que venham pregar sobre pecado, que venham repreender a igreja, porque a igreja também precisa ser alertada com relação a isso. Ele precisa compreender os 5 ministérios e saber também que o ministério apostólico já foi estabelecido. Porque senão ele começa a ser ele, boca de Deus, e querer trazer revelações, novas revelações, que não são bíblicas, são demoníacas para a igreja, porque ele não reconhece o fundamento apostólico, ele não reconhece que a Bíblia já está completamente constituída e pronta, e é perfeita a palavra de Deus, e ele começa a dizer, olha, Deus falou para mim tal coisa, porque nesta madrugada, tem que dar um valor, não pode ser de dia, né? Nesta madrugada orando, o Senhor falou comigo, e Ele me deu uma palavra que eu quero entregar para vocês, e aí Ele entrega, e aí você fala, puxa vida, isso contraria a Escritura que Ele está falando aí, não pode ter sido Deus, isso é doutrina de homem, isso é doutrina de demônio. Por quê? Porque ele não reconhece o fundamento apostólico, ele não está fundado somente na palavra de Deus. Tem gente assim? Vários assim por aí, ocupando púlpitos, né? E um monte de gente sentada dando ouvidos para pessoas assim, o que é quase pior do que quem ocupa o púlpito, né? Porque ambos ali estão seguindo o engano, um dando o engano e o outro seguindo ali o engano, porque guia cego, guia outros cegos, Jesus disse, lembra disso? Falou para os fariseus, vocês são cegos e vocês guiam cegos, ou seja, em outras palavras, vão ambos cair no buraco, vão ambos cair no barranco. É isso que tem acontecido em muitas comunidades, né? Pessoas que não reconhecem os fundamentos, as doutrinas bíblicas, apostólicas, para serem pregadas somente. Tópico 7, daqui a pouco, depois do café. Tópico 7, mestres. Mestres, eu acho uma palavra muito forte, né, apesar de ser usado na Bíblia Sagrada, porque Jesus disse assim, um só é vosso mestre, né, e falando de si mesmo. Então eu acho um termo muito forte, né, eu acho que a igreja deve usar um termo mais suave, né, tomar cuidado com isso. Mas não tem nada de errado em usar o termo para um homem também, que seja chamado por Deus para ocupar a função de liderança no ensino daquela comunidade, ou liderança no ensino no reino, né? Ele, por exemplo, tem um homem, que eu nem sei se ele concebe dessa forma, acho que sim, ele chama Glênio Fonseca Paranaguá, depois você pode pesquisar sobre ele. Ele tem convicção de que o chamado dele é mestre, tem convicção disso, ele é chamado de pastor na sua comunidade, mas ele tem convicção que é esse o chamado dele. Então ele pregando, é ele dando um ensino, ele é extremamente repetitivo, parece um disco riscado, e é comum para um mestre ser repetitivo, podem notar que eu sou repetitivo demais da conta também, então é comum, ele quando vai pregar, ele prega às vezes assim, sentado. Eu fui em um encontro de famílias, que uma igreja convidou ele para pregar, e ele pediu um banquinho, colocou lá um banquinho, sentou no banquinho, ele estava de botina, não esqueço isso, estava de botina, calça social, ficou com parte da canela aparecendo, quando sentou no banquinho, né, e quem não conhecia ele, desprezaria ele completamente pela aparência, né, e ali deu um estudo maravilhoso, né, um alimento sólido maravilhoso. Esse é o ministério dele. Ele, eu acho que concebe tanto esse ministério, porque ele é escritor de livros, e ele dá livros, não todo mês, mas eu devo ganhar, sei lá, de 3 a 5 livros por ano dele, porque eles têm uma editora lá na igreja deles, chamada ID, e quando eles veem que quem preencheu o perfil lá para solicitar livros, são pessoas que de fato atuam no ministério, pastores, mestres, evangelistas, gente que de fato está atuando no ministério, eles enviam gratuitamente, eles
dão o livro de graça, pagam o frete de graça, mandam por correio de graça, chega lá na minha casa, lá, pum, um livro. Por quê? Porque ele entende que a missão dele é ensinar no reino. E ele ensina basicamente, o pastor Glênio Fonseca, Paranaguá, ele ensina basicamente a mensagem da cruz, a morte do velho homem. Você vai falar assim, só isso? Ele ensina basicamente um único ponto. Eu lembro um outro mestre também que passou pela minha vida, hoje já está na glória, esse dá para vocês pesquisarem, mas não vai encontrar quase nada dele, chama Eliseu Pereira Lopes. Ele era um coronel reformado do exército, e ele ensinava somente escatologia, somente. Eu lembro que uma vez eu queria conversar com ele sobre dízimo, ele falou, irmão, eu aprendo com o irmão sobre esse assunto, eu não tenho muito a ensinar sobre esse assunto, não conheço sobre esse assunto, eu estudo só escatologia e ensino só sobre escatologia. Ele citava assim, textos e mais textos de cabeça, capítulos inteiros da Bíblia de cabeça, na versão da Almeida, assim, palavra a palavra. Né? São pessoas que Deus levantou para ensinar o reino, ele já na glória. Mas pessoas assim, são pessoas que passam pela igreja, mas marcam a igreja, que nem, agora vamos citar um outro, que esse os reformados vão, né, pirar, né? Spurgeon, Charles Spurgeon. Charles Spurgeon era um mestre, se você ouvir as mensagens dele, você vai ver que tem esse teor de ensino. Ele é um escritor de livros, ele já está na glória há muitos anos, e até hoje os livros dele são editados, impressos, e até hoje você consegue ler Spurgeon, ou ouvir Spurgeon. Se você fala assim, eu quero ouvir, não gosto muito de ler livros, tem um pastor brasileiro chamado Josemar Bessa, ele grava mensagens do Spurgeon, né, claro que interpretando a mensagem, mas ele grava a mensagem do Spurgeon, você consegue ouvir as pregações do Spurgeon até hoje, lembrando que Spurgeon pregou para multidões de cerca de 12 mil pessoas. Infelizmente teve uma tragédia até numa mensagem do Spurgeon, quando foi inaugurar o tabernáculo ali para pregar, teve um malvado ou malvados que gritaram fogo, e a multidão se dispersou, e 7 pessoas morreram, se não me falha a memória, 7 pessoas morreram naquele estouro das pessoas ali, né, estouro da boiada, vamos parafrasear assim, e muitos ficaram feridos, mas era uma multidão enorme que ia ali para ouvir a palavra de Deus, imagine isso. E até gente que era descrente, para gritar fogo, mas ia descrente lá, né? Ele era extremamente perseguido pela mídia local, a mídia perseguia, falava que a maneira dele falar era simplória, era vulgar, né? E perseguiam ele, imagine isso, né? Um pastor perseguido pela mídia, pela maneira de falar, mas um monte de gente ia lá ouvi-lo, né? Então, são pessoas que Deus levanta para ensinar o reino, assim como eu acredito que Billy Graham nunca, né, claramente, nunca foi o evangelista de uma igreja local, foi um evangelista que o Senhor levantou para o reino, sem dúvida nenhuma. Billy Graham tinha o chamado ministerial de evangelistas, não estou dizendo que na sua igreja não tem um local lá, pode ser, mas estou citando alguns que são muito conhecidos, ou foram muito conhecidos, né? Esse Glênio Fonseca Paranaguá, pouca gente conhece, é mais eu mesmo que eu cito, porque foi alguém que teve uma influência muito grande na minha vida. Eu era alguém bastante religioso, e foi um livro desse homem, chamado Religião, a Bandeira do Inferno, que impactou a minha vida, impactou muito a minha vida, né? Então, são ensinos, né, e pessoas que são instrumentos para ensinar a igreja, e ensinar de uma forma profunda em determinados temas. Eu vou trazer, ainda que no meio de semana, vou largar esse livro aí,
né, para os irmãos colocarem aí na biblioteca. Pode emprestar para os alunos do curso de teologia também ou não? Tá. Meu com aluno não dá. Então, você fala com o pastor José, né? Porque a gente reveza módulos, então não dá. Fala com o pastor José. Se não for possível, então eu trago um tempo para os alunos do curso de teologia e depois que circular entre eles, aí passa a ser da biblioteca da igreja. Perfeito? Mas fala com ele e aí depois você me avisa no WhatsApp. Combinado? Perfeito? É que o irmão é bibliotecário aí e combinaram até que vão atrás, bater na porta das pessoas lá para pegarem o livro de volta, se for o caso. Não, mas tem que tomar cuidado, né? Pois bem, vamos lá. Conhecer as Escrituras e querer viver pelas Escrituras, isso é a glória de Deus nas nossas vidas, é bênção. E tem muita gente que vai chamar isso de religiosidade. Cuidado. Eu era religioso no aspecto de que eu tinha métodos de vida, leis e regras que eu vivia, e mesmo sem ter relacionamento com Deus. O principal do cristianismo é ter relacionamento com Deus. Isso é o principal. Seguir a Cristo. Cristianismo não é uma religião. Jesus não veio fundar uma religião. Jesus não veio também trazer um livro chamado Bíblia para o pessoal seguir o livro, mas ele veio ensinar-nos a segui-lo. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, o cristianismo é seguir a Cristo, é andar com Ele, é se relacionar com Ele. E o religioso segue regras, dogmas, mitos, manias, mas não segue a Cristo. Não sei se você conseguiu entender. O religioso, por exemplo, ele dá uma oferta por medo. Ele dá uma oferta por ganância. Ele dá uma oferta por medo, porque vai que Deus pega ele. Ele dá uma oferta por ganância, ele quer dar dinheiro para ter mais. Agora, aquele que entendeu a missão do reino, de pregar o evangelho a toda criatura, dá uma oferta para que o evangelho expanda. Dá uma oferta em amor, por generosidade. É aí que está a diferença. O religioso sempre, quando alguém falar para você assim, isso aí é você sendo religioso, você tem que perguntar para si mesmo, o que eu estou fazendo é por medo? Porque o principal ponto da religião é pregar o medo. Foi assim, por exemplo, que o catolicismo dominou as pessoas da época, pregavam medo. Eles anunciavam o inferno, anunciavam o purgatório, anunciavam lugares de sofrimento e também anunciavam como escapar disso comprando indulgência. Então, esse medo pregado, esse medo valorizado, fez com que um bando de gente se tornasse católico, né? Criou um grupo de religiosos, mas que vieram não para se relacionar com Jesus Cristo, mas por medo. Eu tenho medo desse Deus, por isso que eu me aproximo de alguma forma desse Deus, seja matando um animal, seja dando um dinheiro, seja fazendo alguma coisa, porque eu tenho medo dele. Deus não quer que a gente se relacione com ele por medo, Deus quer que a gente se relacione com ele por amor. Diferente. O religioso se relaciona na base do medo. Ficou claro a diferença entre religião e evangelho? Perfeito? Esse livro, Religião, a Bandeira do Inferno, compara a atitude, vamos falar mais um pouquinho disso, compara a atitude de Caim e de Abel. Caim como um religioso. Note que por mais que Caim era do diabo, a Bíblia diz isso, né? Caim, assim como Judas, né? Do diabo. Eles não tinham compromisso com Deus. Eram pessoas malignas. Caim, sendo do diabo, ele vai e oferece uma oferta para quem? Para Deus. E a oferta de Caim era a oferta do seu esforço. Era fruto da terra que ele arou. Fruto da agricultura.
era obra de suas mãos. Ele vai e oferece isso. Abel oferece o sangue de um animalzinho, que é o animal inocente que morre no seu lugar, que Deus matou o animalzinho para ensinar seu pai Adão de que morreria um animal inocente para cobrir o pecado. Ele repete o evangelho ensinado a seu pai Adão. Agora Caim não, Caim quer que Deus aceite as obras de suas mãos. O religioso quer merecer a salvação, quer merecer por suas obras. Aquele que crê no evangelho fala, não, eu quero que o Senhor tenha mérito no meu lugar, porque eu não tenho mérito nenhum. Deu para entender a diferença? O religioso é um perseguidor na igreja. Ele é aquele que perturba. Ele é aquele que diz, fulano não merece estar aqui, fulano vive uma vida torta, Beltrano é assim, Beltrano assado, e não sei quem, eu não. Ele é como aquele fariseu e como o publicano, que entraram no templo. O publicano todo torto, claramente diz, eu não mereço, miserável homem que sou. Mas o fariseu, eu dou graças ao Senhor, porque eu não sou como esse publicano. Eu tenho mérito, eu dou o dízimo de tudo, eu sou um cara sério. O religioso é assim, ele confia nas suas obras. O que crê no evangelho, da graça, não confia em si mesmo. Sabe que é um pecador terrível, o pior dos pecadores, como disse o apóstolo Paulo. Amém? Ficou claro? Ficou claro? Amém? Voltando aí, mestres, do grego didasco, de onde vem didática, método de ensino. Aquele que ensina, também não deve ser confundido com dom motivacional, porque a gente vai estudar dons motivacionais ainda, um dia desses. Dom motivacional de ensino. Quem é que tem o dom motivacional de ensino? É alguém que Deus capacitou para ele pegar um estudo e replicar esse estudo numa escola bíblica. Por exemplo, Deus capacitou João para pegar uma revista, que a igreja ali julgue como estudos bons, bíblicos, alinhados, e pegar a lição número 1 e dar super bem a aula daquela lição número 1 para aquele grupo pequeno, para aquela classe, para aquela sala de aula. Esse tem o dom motivacional de ensino. Aquele que tem o chamado ministerial de mestre, ele não precisa da revistinha, ele prepara a revistinha para os demais, ele prepara o material para os demais, e ele também quando vai dar, ele não gosta da revistinha, porque a revistinha limita muito ele vai além, né? Porque ele vai entender com profundidade determinados assuntos, não todos, determinados assuntos, pelos quais Deus chamou ele e capacitou ele e ele iluminou a mente dele para que ele compreendesse com profundidade. Para quê? Para que ele pudesse ensinar sobre isso. Eu lembro, por exemplo, quando o Senhor me dirigiu a congregar na igreja batista, eu fui para uma igreja batista e eu comecei a ensinar a graça de Deus para o grupo de jovens. Primeiro para os homens e depois para o grupo de jovens. E as pessoas daquela igreja, alguns nem sabiam que a salvação era pela graça. Não sabiam. E aí você fala assim, puxa vida, o pessoal na igreja não sabia que a salvação é pela graça? Sim, na igreja, e não sabiam que a salvação é pela graça. E eu comecei a ensinar ali com a Bíblia, montando estudos e ministrando para aqueles irmãos. Então, aquele que tem o dom motivacional de ensino, eu digo, replica ensinos que mestres prepararam. E aquele que tem o dom motivacional de mestre, vai ter conhecimento profundo em determinadas áreas da Escritura e vão também replicar ensinos de outros irmãos, né, para poder abençoar a igreja num todo. No curso de teologia, eu replico ensinos de outros irmãos e também ensino coisas que Deus me revelou, ou não gosto dessa palavra, que Deus me iluminou com profundidade. Por exemplo, escatologia. Escatologia
eu ensino mediante a replicar aquilo que o coronel Eliseu me ensinou. Ele me ensinou, e eu replico aquilo que ele me ensinou. Tal que tem fala, frases, textos, interpretações que eu faço, que são exatamente aquilo que ele me ensinou, aquilo que ele me disse. Então, replico, e a gente tem que entender isso, que somos limitados em determinados assuntos. Em algumas coisas Deus vai nos dar profundidades, em outras nós vamos ser rasos. Tópico 2 do 7, deve compreender a sua capacidade intelectual, de nada adianta no ensino da palavra, é a unção de Deus quem ensina e o Espírito quem convence, o intelecto da pessoa. O intelecto, a inteligência, a capacidade intelectual, nada adianta no ensino da palavra, nada. Eu lembro, por exemplo, que eu fui uma vez no encontro de casais, numa igreja de São Paulo, e a igreja de São Paulo, os membros se vangloriavam do conhecimento que tinha dentro da igreja. Você fala, que coisa estranha, né? E aí eles disseram assim, lá na igreja é bom conversar com alguns irmãos, porque os irmãos citam filósofos, eles leem filosofia, eles são estudiosos, e eu ouvindo esse cara falar, e eu pensando nos escritos de Paulo, vãs filosofias, e eu pensando nos escritos de Paulo, falando acerca da palavra de Deus, e eu pensando, e falei para minha esposa, falei assim, eles valorizam o conhecimento humano, que Paulo considerou como esterco, estrume, cocô. Mas é fato de que o conhecimento humano, a capacidade intelectual, nada adianta nos ensinos da Escritura. Por quê? Porque quem convence o homem da verdade bíblica é o Espírito Santo. Quem guia a toda a verdade é o Espírito Santo. Quem convence o homem, capacita o homem a entender a palavra é a unção de Deus. É Ele que faz isso. É obra do Espírito Santo. Não é obra humana. Não procede de homem nenhum. Procede da própria palavra de Deus e a ação do Espírito Santo. Quer ver? 1 de João, capítulo 2, vamos lá. Lá no fim da Bíblia, né? 1 de João, capítulo 2, versículo 27. Diz assim, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Sabe o que João está falando aqui? João está falando aqui que Deus deu a mim e a você a unção de Jesus Cristo. O que é unção? Capacitação. Unção não é nada sobrenatural no aspecto de algum ter um poder especial, não é isso. Unção é capacitação, foi dada a quem? A todos os crentes. Vamos ler de novo? Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. Recebeu e está em vocês. E não tendes a necessidade que alguém vos ensine. Nós recebemos uma unção da parte de Cristo, o Espírito de Deus que em nós habita, que faz com que a gente compreenda a palavra de Deus. Quando você era incrédulo, a palavra de Deus era um enigma para você. Poderia até ler, mas não ia entender. Você ia entender aquilo que é simples, mas aquilo que salva, aquilo que regenera, aquilo que transforma, os mistérios de Deus revelados na Escritura, você não ia entender nada.
Por quê? Porque isso é dado a quem lhe foi dado o Espírito de Deus. Mas quem tem o Espírito de Deus não precisa que ninguém ensine. Você não precisa de mim. Fala, irmão, então vamos abandonar o curso? Pode, se quiser. Se você continuar estudando na sua casa a palavra de Deus em oração, e se você é um salvo, Deus vai te dar a direção. Só que Deus levantou pessoas capacitadas para ensinar. E é bom aprender com elas, caminhar com elas, aprende mais rápido. Mas a Bíblia está dizendo, não tem necessidade, porque é Deus quem ensina. E continua dizendo assim, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. A unção de Deus ensina o crente a permanecer em Cristo. Até isso. Até o permanecer em Cristo, nós aprendemos da parte do Espírito de Deus, que nos capacita a aprender de Cristo e a aprender da palavra de Deus. João, Evangelho de João agora, capítulo 16. Mateus, Marcos, Lucas, João. João 16. Versículo 8. E versículo 13. Então, versículo 8 primeiro diz assim: quando ele vier, aqui é Jesus falando do Espírito Santo no contexto, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí você pula para o 13. Diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Note que Jesus disse com clareza nesse texto, de que o Espírito Santo guiaria toda a verdade. Em outra ocasião, Jesus disse que o Espírito Santo nos faria lembrar das coisas que ele, Jesus, ensinou. O Espírito nos capacita, nos deu unção para entender também a palavra de Deus. Então, nós somos aqueles que aprendemos a palavra com Deus. Se alguém disser assim, queridos, como que você tem aprendido de Deus, da Bíblia? Como é que você pode dizer assim, da parte do Senhor. O Espírito do Senhor tem me iluminado, tem me dado entendimento. É assim. Não é com fulano, beltrano, ciclano. Instrumentos apenas ferramentas na mão de Deus. É Deus quem ilumina a mente, é Deus quem dá entendimento, é Deus quem guia toda a verdade, é Deus quem faz lembrar, é Ele, é a pessoa do Espírito Santo em nós. Virando a última página da sua apostila, função dos mestres. Vou ler rapidinho. Ensinar com autoridade. Lembra que Jesus era aquele que ensinava com autoridade. As pessoas notavam isso na vida de Cristo. Eles falavam assim, este fala como alguém que tem autoridade. Comparando ao método dos fariseus, Jesus transmitia a autoridade ao ensinar. O mestre, ele transmite a autoridade ao ensinar. Ele fala com propriedade da palavra de Deus. Ele transmite credibilidade. Isso é do chamado dele. É a capacitação que Deus deu ao chamá-lo. Deve ser impulsionado por uma paixão profunda pela palavra de Deus. Não dá para o camarada falar que é professor da palavra de Deus e não amar a Bíblia. Ele tem que amar a palavra de Deus de uma forma extraordinária. Eu vou falar de mim. Eu acho que devem ter se passado muitas poucas semanas na minha vida em que eu não ouvi uns 3 ou 4 sermões por semana. Por semana. Enquanto alguns gostam de música, de louvor, né, e isso é bênção de Deus, não sou contra não, amém? É por causa do meu chamado. Eu escuto Nicodemos, eu escuto um outro pastor, tem alguns que eu não cito que às vezes dá uns deslizes por aí, né? Vergonha a gente, mas escuto e gosto disso.
Estou trabalhando e estou ouvindo um camarada pregar. Estou me preparando para ir jogar bola e estou ouvindo um cara pregar. Fala assim, mas por que você está fazendo isso? Porque eu gosto, me dá prazer, eu gosto, é um hobby, é uma coisa que me satisfaz. Você diz, Deus me livre de fazer isso, né? Não aguento, né? Mas para mim é prazeroso, é delicioso. Aprender é uma coisa extraordinária, aprender da palavra. Então, ama a palavra. Ensina apenas essa doutrina da palavra de Jesus Cristo. É comum o mestre, ele ensina o que está escrito, ao ponto que você diz assim, mas irmão, e sobre esse assunto? Esse assunto não está na Bíblia. Qual a sua opinião? Sei lá. Mas como assim? Dá a sua opinião. Não tenho opinião sobre isso aí. Isso aí não conheço aí. Isso aí não é bíblico. Pronto. O mestre é assim, ele vai somente até o que está escrito, ele não passa além de forma nenhuma, ele para ali. Isso também deve ser o chamado de cada um, deve ser a conduta de cada um dos dons ministeriais, sem dúvida nenhuma. Voltando aí para a sua apostila, diz assim, devem aprender e viver o que ensinam, devem reproduzir-se no ministério, capacitando outros para ensinarem. Então, devem aprender e viver o que ensinam, porque senão a sua credibilidade cai por terra, se ele não vive aquilo que ensina, e deve aprender a reproduzir. O que eu estou fazendo aqui? Reproduzindo. Estou fazendo com que você também entenda dons ministeriais, né? Estou me esforçando para isso, é o Senhor quem te dá entendimento, para que você reproduza isso também. Ensine, vai chegar um dia que vai ter um momento para você dar aula lá na sua igreja, que você vai dar aula sobre dons ministeriais, e talvez use a nossa apostila lá, para poder ensinar dons ministeriais. Para quê? Para que os irmãos entendam sobre dons ministeriais, porque a maioria dos irmãos só sabe o que é pastor, e olha lá, né? Bem mal sobre o que é um pastor. Devem tomar muito cuidado com o que ensinam, e ter temor do Senhor. Esses textos quero ler. Tiago capítulo 3, Hebreus, Tiago, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, capítulo 3, versículo 1, diz assim, meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior. Ninguém tem a minha versão aí? Juízo mais severo. Então assim, quer se tornar mestre? A Bíblia diz assim, quem deseja ser episcopado, né, presbítero, excelente obra deseja. Com relação a mestre, a Bíblia diz o contrário, a Bíblia diz assim, não queira se tornar mestre não, porque se tornar mestre, maior será o juízo que você vai sofrer. Você vai prestar contas a Deus de uma forma mais severa, com uma exigência mais alta. Por que isso? Porque a Bíblia é muito clara, Jesus disse, pelas suas palavras sereis julgados. Lembra dessa passagem nos evangelhos? Também a Bíblia diz com clareza, ai daquele que põe um tiozinho na Bíblia, ou tira um tiozinho da Bíblia, né? Só estou dando um exemplo de um sinal. Ai daquele que acrescenta algo à palavra de Deus, ou ai daquele que tira algo da palavra de Deus. Quer ver? Vamos lá, Apocalipse, capítulo 22. É claro que esse texto pode ser interpretado como a profecia somente de Apocalipse, sem problema nenhum. Só que a gente tem outro texto nos evangelhos. Vamos ler o texto primeiro de Apocalipse, para não ficar confuso na cabeça de vocês. Apocalipse 22, o último capítulo aí de Apocalipse, versículo 18 e 19 diz assim, eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico, se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará
os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então, é uma ameaça de Deus aqui? É. É uma ameaça severa? Sim. Deus está ameaçando, dizendo assim: aquele que acrescenta, eu vou acrescentar flagelo, sofrimento, castigo. E aquele que tira, eu também vou tirar a vida eterna desse camarada. Aí você fala, mas vai perder a salvação? Não, é alguém que nunca teve. É alguém que não teve acesso à árvore da vida. É alguém que não nasceu de novo, é alguém que não é regenerado. Mas é alguém que acrescenta coisas à Bíblia, porque a Bíblia é um livro, como um camarada disse há um tempo atrás, desatualizado. A Bíblia precisa ser modificada, atualizada, mudada, né? Hoje tem uma versão sendo construída aí, não sei se já ficou pronta, mas uma versão chamada inclusiva, que ajusta os textos que são contra o homossexualismo. Então, a estes, como está bem claro aqui, está reservado o castigo eterno, o fogo do inferno, como muitos gostam de falar. A estes está reservado esse tipo de coisa. Então, é muito sério o ensino da palavra de Deus. É muito sério, a gente tem que ir só até o limite do que está escrito. Não podemos passar, não podemos acrescentar, e temos que deixar claro, está escrito até aqui. E daqui para lá, irmão? Aí isso a Deus pertence, nós não sabemos, nós não temos conhecimento sobre isso, não nos foi revelado, e ponto final. É assim que a gente tem que ter. Se você falar, irmão, mas esse 18, 19 de Apocalipse se refere a Apocalipse. Primeiro eu vou argumentar dizendo que esse texto, quando foi dito por Jesus, Jesus sabia que ia compor um livro chamado Bíblia, que é um conjunto de 66 livros. Jesus sabia. Outro argumento que eu vou usar é quando Jesus fala acerca da lei, ele fala algo parecido. Ele fala que não passaria a lei e nenhum tio poderia ser tirado da lei até que tudo fosse cumprido. Mesma coisa. Então, também tem isso, parecido com isso, um texto correlato acerca da lei de Moisés no Novo Testamento, nos Evangelhos. Então, perfeito, consigo aplicar dessa forma esse texto como apliquei aqui nessa manhã. Amém, queridos? Termino por aqui o módulo com vocês. O próximo, ou o pastor José, ou o pastor Lucian vai estar dando para os irmãos. Qual é o próximo? Anjos e Demônios? Então, Anjos e Demônios, domingo que vem, se Deus assim permitir, né? Domingo que vem, vocês pegam em Anjos e Demônios e seguem em frente aí, nessa caminhada de módulo